Irmãos queridos, vamos ver hoje o sinal do fim dos tempos. Eu tenho vários sermões sobre o sinal, os sinais. E hoje orei muito por este específico. A segunda vinda de Cristo, ela é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento. Ela é mencionada cerca de 8 vezes mais do que a primeira vinda. E foi quando Jesus saiu do templo que um dos discípulos mostrou admiração pela reconstrução daquele templo, aquelas pedras, aquela construção magnífica realizada por Herodes. Que pedras, que mestre! Admirava o discípulo. Porém, Jesus lhe disse: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus, irmãos, prognosticou os dias da destruição do templo 40 anos mais tarde. Esse intercâmbio breve entre Jesus e os discípulos em Marcos, capítulo 13, que nós vamos ler, e nos textos paralelos de Mateus e Lucas, 24 e 21, dá início a um dos ensinamentos mais extraordinários do Novo Testamento. Será que você tem lido o Novo Testamento? É a minha pergunta. É o ensinamento sobre o fim dos tempos que os evangelhos registram. E é conhecido pelo sermão profético, também pelo pequeno Apocalipse. E o Marcos, esse apóstolo, consegue sintetizar as grandes e dramáticas verdades em relação aos sinais. Os sinais que surgirão na terra prenunciando a iminente volta de Cristo e o final dos tempos. Eu percebo que alguns irmãos vivem como se não estivessem vivendo no fim. Tudo fala que estamos chegando no fim. Eu não estou querendo falar, vamos ouvir o que o texto fala. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? É a pergunta. Será que nós estamos perguntando, repetindo, ou estamos vivendo?
O que os discípulos deviam estar pensando ao mencionarem essa expressão de natureza catastrófica que sugeria o fim do mundo? Vejamos nos versos seguintes o evidente salto da discussão sobre a destruição do templo para a vinda de Cristo e o fim do mundo. E Jesus fala exatamente isso aqui. E eu quero repetir a cada um dos que estão ouvindo: e vede que ninguém os engane. Marcos 13, 21, 23. Então, Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e até prodígios para enganar, se possível, a nós os eleitos. Estai, pois, vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência, Jesus falando. Cristo adverte contra esses falsos sinais de apostasia do fim dos tempos. E à medida que o final se aproxima, irmãos, mais defraudadores da verdade arrebatam os incautos. Por isso, Jesus enfatiza o nosso cuidado usando expressões como: ficai alertas, estai vigilantes, vigiai. Porque os falsos mestres e a própria perversão do mundo político, religioso e econômico apressarão a volta do nosso Jesus. Porém, nós, irmãos, os cristãos verdadeiros, por estarmos salvos, não devemos pensar de forma egoísta. Quanto pior, melhor. Está mesmo chegando o fim, quanto pior, melhor para essa sociedade. Mas, sim, em tornar-nos um canal de bênção para a salvação do maior número de pessoas possível. Incluindo os nossos parentes e até amigos que não estão salvos. Eu falo isso e digo: amém, irmãos? Você está falando? Você está pregando? Ou você só espera do púlpito? Guerra, terremotos e fomes são os começos das dores. Jesus disse no versículo 7 e 10. Não presta atenção no que eu, a Bíblia, estou falando, presta atenção no que o texto diz. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, você está ouvindo, está lendo no jornal, lá na Europa. Não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Eu tenho uma relação
que eu já dei a vocês, do número de terremotos que aumentam ano a ano. É impressionante o cumprimento dessa palavra. Fomes aqui, vizinho, ainda na Venezuela, nós vimos gente comendo lixo por não ter o que comer. É o princípio das dores. Diz o texto: estas coisas são princípio das dores, afirma Jesus. Estais vós sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de ter testemunho. Foi o que passou Pedro e Paulo. Eles foram mortos em Roma. Um foi crucificado de cabeça para baixo e um outro decapitado por causa de Jesus. Há ainda hoje uma alta perseguição. Se você lê essa revista Portas Abertas, você vê, é tremendo. 10 países hoje com absoluta perseguição muito severa em 30 países. E também extrema perseguição na Coreia do Norte, no Afeganistão, na Líbia, no Paquistão, no Sudão, no Irã, na Índia. Mas é necessário, diz Marcos, que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações, e ele será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então, irmãos, virá o fim. Eu queria que você, pessoalmente, estivesse incluído nessa palavra. Fala de Jesus. Sai de casa, não fica dia e noite em casa. Sai, vai lá no bar, toca nesse assunto que ele está falando aqui, pô. Isso aí não quer dizer que pregando, o mundo vai melhorar e vai se converter ao ouvir o evangelho que a gente fala, não. Mas é a missão da igreja. A missão da igreja é ir e evangelizar e fazer discípulos de todas as nações. Nós fomos em 7 países, saímos daqui para os Estados Unidos, depois para Europa, para a África, para tantos outros lugares que me fogem agora. Eu mesmo fui em 7 países para pregar o evangelho. Não é ficar em casa vendo televisão. A minha televisão, né? Você é cristão para falar de Cristo. Eu e você, irmão, olha para mim, você nem está olhando para mim? Eu vou perguntar. Eu e você, nós estamos conclamando o evangelho? Temos que ver sobre o Espírito Santo nesses últimos dias. Diz o texto: quando, pois, vos levarem
e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de falar. Haverá com o que haveis de falar. E o versículo 24 a 37 desse texto diz: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, isso já aconteceu na Itália, e os poderes do céu serão abalados. Isso aconteceu, eu fui ver a história, em 1780, isso aqui se repetiu, e também em 1823, já aconteceu isso aqui tudo. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Eu fico ali fora sentado, ali na minha casa, olhando as nuvens, na expectativa que de repente Jesus aparece acima das nuvens. Que coisa tremenda! Ele não vai, eu não sei se você está lendo a Bíblia, uma vez ele não vai pisar no chão, a outra vez ele pisa no chão. Ele não pisa no chão no arrebatamento, os anjos é que descem e nos arrebatam. E os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, para encontrarem com Jesus nos ares. Ele só vai pisar no Getsemane no final da segunda vinda, quando ele pisa, abre, e ele estabelece o seu reino. E para isso, durante 6 anos, depois do arrebatamento, ele nos prepara para reinar com ele 1000 anos. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Tem amém? Por quê? Porque o tempo é incerto. Por quê? Porque há o perigo de dormirmos. Como? Dormindo, mas esperando a sua iminente chegada. Estarmos sempre prontos para nos encontrar com Jesus. Bate no irmão, na irmã. Você está pronto? Você está pronto? Está esperando realmente Jesus? De repente ele surge. De repente ele me impede de continuar falando e surge na lua. Está na iminência dele. E diz o texto em 1 João 3:9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu vejo
irmãos que moram até perto de mim, que nem se cuidam, não estão nem aí, parece que eu chamo a sua atenção, terminando, para os sinais, irmãos. Esses sinais da segunda vinda de Cristo, que nós vimos no texto, e o final dos tempos. Essa iminente vinda do Senhor Jesus à Terra. Relembremos a esperança do fim, pois há esperança entremeada nas tremendas predições de Jesus sobre os sinais vistos por nós. Quando os discípulos perguntaram a ele, que acontecerão essas coisas? E Jesus responde, olha o texto, cuidado que ninguém os engane. Pois os odiarão. Irmãos, podemos ser tentados a enganos e sofrer perseguição, pois estamos no fim dos tempos. Estamos no momento da apostasia. Muitos não percebem, mas estamos. Estamos chegando no dia do Senhor. Estamos chegando ao dia do triunfo pleno e final de Deus sobre o pecado e sobre todo o mal. O que segue, irmãos, é que podemos afirmar com toda a convicção e toda a fé, nada nos fará desistir do nosso encontro final com Cristo Jesus. Eu estou com 94 anos, mais 4 meses e poucos dias, mas estou vivo, andando para lá, para cá, sem bengala. Eu ando com a bengala porque ela não me permite cair, de repente eu posso cair. Mas eu com quase 95, pernas boas, cabeça funcionando, na expectativa do encontro com Cristo Jesus. Eu chamo a atenção para os sinais dessa segunda vinda de Cristo, que nós vimos no texto de Marcos, onde Marcos sintetiza as verdades em relação ao prenúncio do final dos tempos e a vinda de Cristo. Relembremos a esperança do fim. Pois há esperança entremeada nas tremendas predições de Jesus sobre os finais que serão vistos por nós e que já estamos vendo. Quando acontecerão estas coisas? Perguntaram os discípulos. E ele de novo responde, e eu estou repetindo. Cuidado que ninguém vos engane. Nós podemos ser tentados a enganos e até sofrer perseguições, porque estamos no fim dos tempos. Vejam, estando os discípulos, isso é texto. Eu não me importo muito que você não preste atenção naquilo que eu falo. O que eu me importo é quando o texto de Cristo fala.
como agora. Estando os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, quando ele partiu aqui dessa terra, e eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós está sendo assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Glória a Deus, de repente ele vai surgir. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. E eu digo, amém, e repito, vem, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.